Boa noite. Comércio aberto. Em pleno feriado, lojas de rua de Santos voltam a funcionar. O avanço para as próximas fases, que vai permitir, por exemplo, a reabertura dos shoppings, vai depender se os números da Covid-19 na cidade vão retroceder ou pelo menos se manter estáveis. Hotéis também podem voltar a funcionar. Os quartos serão desinfectados com produtos específicos determinados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Corpus Christi diferente, sem aglomeração, mas com solidariedade dos fiéis. Confira agora no JT2, que já está no ar. E as atividades econômicas voltaram parcialmente hoje em Santos. Mesmo sendo feriado, teve movimento durante o dia, principalmente no bairro do Gonzaga, mas sem aglomerações. O repórter Rodrigo Nardelli está lá no comércio do Gonzaga agora. Boa noite, Rodrigo. Fala, Tony, tudo bem? Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham agora no JT2. Olha só, o comércio de rua aqui do Gonzaga reabriu hoje à 1h da tarde. O movimento não foi aquele movimento intenso como muita gente esperava, ou como vimos quando reabriu o comércio em São Vicente, mas teve movimento. Os comerciantes que optaram por abrir suas lojas hoje viram clientes entrando, pelo menos a grande maioria. A gente percorreu várias ruas aqui no Gonzaga durante a tarde, eu e o repórter cinematográfico Paulo Tavares. O que nós vimos? Vimos muitas pessoas, a maioria andando com pelo menos uma sacola de compra. Essas pessoas estavam atrás ou de presente para o Dia dos Namorados, hoje é véspera de Dia dos Namorados, estavam também atrás de produtos que elas queriam comprar antes até do início da quarentena, estavam deixando para quando realmente fossem precisar. Aí chegou a quarentena, muita gente acabou não conseguindo comprar esses produtos em mercados, nas lojas que estavam abertas, funcionando nesse período de quarentena, e aí hoje, com a reabertura, elas vieram atrás de alguns desses produtos. O horário de funcionamento das lojas aqui no bairro do Gonzaga, aliás, em todos os bairros de Santos, com exceção do centro da cidade, é de terça até sábado, da 1h da tarde até às 7h da noite. Por isso, se a gente der uma olhada aqui, a gente vai observar que o movimento já está diminuindo, as lojas estão começando a fechar, só não fecharam totalmente porque uma ou outra ainda tem cliente dentro. Esses clientes estão sendo atendidos e aí quando terminar esse atendimento, eles vão sair e a loja vai fechar. Mas cliente entrando desde as 7h da noite, ninguém mais entra nos comércios aqui do bairro do Gonzaga. Agora a gente vai ver a reportagem que mostra como é que estava aqui o Gonzaga hoje à tarde e muita gente pôde matar um pouco das saudades do bairro movimentado com cara de centro comercial. Fazia tempo que o Gonzaga não sabia o que era movimento. Antes não tinha gato pingado por aqui. Demorou quase 3 meses para ver tanta gente assim que eu estou vendo hoje. Na Floriano Peixoto, avenida que tem várias lojas, gente para baixo e para cima com sacolas de diferentes tipos de lojas nas mãos. Estava precisando repor realmente algumas coisas, né? Não propriamente roupa, mas utensílio doméstico eu já estava precisando fazer uma troca. O comércio de rua aqui reabriu à 1h da tarde. Aliás, por enquanto, este vai ser o novo horário de abertura por aqui e em toda a cidade, menos o centro. O fechamento deve ser às 7h da noite e para entrar nas lojas é preciso seguir o protocolo. Mais regras para os comerciantes? Sim, mas reabrir foi um alívio. Este comércio de variedades começou a quarentena com 14 funcionários. Precisou reduzir para 8 para não fechar de vez. Foi muito difícil aguentar esses 3 meses fechado, com falta de recursos para manter a loja. O retorno está sendo bom. E as pessoas estão conscientes que tem que fazer, né? Tem que manter a higienização, álcool em gel a gente tem na porta, no atendimento ao cliente e o uso das máscaras. Muitas lojas mantiveram o atendimento delivery e, para sorte de muitos casais, a reabertura foi na véspera do Dia dos Namorados. E quando o amor está no ar, não tem vírus que segure os eternos apaixonados. Quero dar ou um anel de brilhante ou uma aliança, é o que eu quero dar para ela. Ela nem sabe que eu vim aqui, eu disse que ia dar uma saidinha na farmácia, mas eu vim e fui ver uma aliança para ela. Surpresas de amor. Bom, aqui no bairro do Gonzaga, movimento agora de carros, né? O pessoal que veio fazer suas compras, veio tentar dar uma olhada nas lojas ou mesmo sair de casa.
essas pessoas estão voltando para os seus carros e a gente já observa um trânsito bem maior do que estava tendo nos últimos dias aqui na região. Inclusive, dá só uma olhada no movimento aqui, às vezes tem até um pouquinho de lentidão e as pessoas estão tentando aos poucos, com todas as medidas de segurança, começar gradativamente a voltar um pouco à normalidade. E olha, um dos motivos para o horário diferenciado nos comércios, né, aqui no Gonzaga de terça até sábado, da 1 da tarde até as 7 da noite, no centro de Santos, de segunda a sexta, das 11 da manhã até as 5 da tarde, um dos motivos para esse horário diferenciado no comércio é para evitar a aglomeração de pessoas no transporte público. Por isso, o comércio do centro de Santos foi o primeiro a reabrir hoje às 11 horas da manhã. E quem acompanhou essa reabertura foram os repórteres Carlos Abelha e Vanessa Medeiros, e eles vão contar para a gente como é que foi o início dessas atividades comerciais no centro de Santos. Depois de 80 dias com as portas fechadas, Solange começou cedo a preparação para reabrir a loja na véspera do Dia dos Namorados, com a esperança de que a procura por presentes ajude a recuperar um pouquinho o tempo perdido. Sei que vai ser tudo muito devagarinho, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo, né? A gente tem que ter fé um pouquinho nessa hora, né? Limpeza, arrumação dos produtos e colocação de faixas. Muita gente, infelizmente, não conseguiu aguentar esses 80 dias, não vão poder reabrir. E a gente, com muito cuidado, né, em atendimento ao cliente, a gente quer dar exemplo, né, nessa reabertura, com bastante expectativa de melhora de venda. A gente trabalhou duro nessa quarentena com as vendas online e agora a nossa retomada, né, reabertura da loja está a todo vapor. Nós estamos bastante confiantes também. A reabertura das lojas de rua faz parte do plano de retomada econômica de Santos, que impõe regras de higienização, distanciamento e redução no horário de funcionamento. Os comércios e escritórios com mais de 100 metros quadrados, obrigatoriamente devem ter um aparelho de termômetro e fazer a medição da temperatura corporal. Caso o consumidor tenha a temperatura acima de 37,5, deve ser encaminhado também à unidade de saúde mais próxima. Também tiveram autorização para reabrir hoje imobiliárias e concessionárias de veículos. Os salões de beleza e centros de estética também podem atender, mas com agendamento. As igrejas e outros templos religiosos também voltam a funcionar com controle do fluxo de pessoas e com a proibição de entrada para idosos com mais de 60 anos, por serem do grupo de risco. Os hotéis também podem abrir com até 30% da capacidade de atendimento e só para clientes corporativos, nada de turistas. No centro de Santos, nem todas as lojas reabriram hoje, mas os consumidores já marcaram presença. Porque meu Thiago, né, queria comprar um presente da namorada dele, então eu tive que vir com ele. Porque ele não vem só, eu vim com ele. A gente tem a consciência que tem que estar confinado mesmo, mas é difícil, é muito difícil. Difícil ficar em casa? É difícil. A prefeitura vai fiscalizar o cumprimento das regras. O avanço para as próximas fases, que vai permitir, por exemplo, a reabertura dos shoppings, vai depender se os números da Covid-19 na cidade vão retroceder ou pelo menos se manter estáveis. As avaliações vão ser feitas toda semana, mas para que Santos não volte para a fase vermelha, é preciso que a população também colabore e continue com o isolamento social. Que hoje estamos iniciando um processo de reabertura. É fase laranja, controle. Recomendamos 3P: prudência, paciência e protocolo. Seguir o protocolo de higiene e prevenção. Tudo isso, se for obedecido, com certeza poderemos avançar nas próximas etapas. Depende muito do comerciante, mas também da população. Se houver qualquer retrocesso, podemos sim determinar o fechamento dessas atividades. E o professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, Fábio Galo Garcia, falou sobre a perspectiva de retomada das atividades. É muito importante que agora você tenha consciência muito clara de como estão as suas despesas, organize as suas dívidas, veja, faça um pente fino em tudo que está devendo, veja o que está no caixa, programe as suas entradas muito firmemente e uma outra coisa muito importante, renegocie tudo que você está devendo, né? Vamos entender que
agora nesse momento que a gente vai começar a dar uma respirada, que as coisas vão começar a voltar para uma normalidade, tem que ter um tempo para essa retomada, né? Infelizmente, a queda veio de forma de elevador e a subida, a recomposição das nossas receitas, da economia como um todo, vai exigir que a gente suba de escadas, né? E com degraus altos. Então, é muito importante, nesse momento, que todas as pessoas se reorganizem, renegociem o que deve, porque não vai ter de um dia para o outro retomar o faturamento que tinha antes da crise. Não é porque a gente está procurando, está no momento de começar a respirar um pouco, que nós podemos relaxar a questão da segurança, das condutas efetivamente, para não ter uma nova onda de contaminação, porque aí vai ser muito pior. Na hora que a gente está retomando, está muito frágil ainda, ter uma segunda onda de contaminação é a pior coisa. Então, entenda, por favor, que isso não é simplesmente um custo, é sim um investimento no próprio negócio, em ter atividade segura, para quem está vindo na nossa loja, para quem está entrando na nossa empresa, se sentir bem e poder realmente retomar sua vida, consumir com tranquilidade e não trazer um novo problema. E a gente vai mostrar agora para você os números que colocaram a Baixada Santista na fase laranja. Tem uma arte aqui para mostrar para você. A região já está na trajetória para a fase amarela, vai permitir mais flexibilização, mas isso deve acontecer, pode acontecer daqui a 2 semanas, se os números forem mantidos. Bom, o governo do estado usa 2 critérios. O primeiro é a capacidade hospitalar, principalmente com as vagas de UTI. A Baixada está com 70%. Para a fase laranja, precisaria estar entre 60% e 70%, então está ali, no limite. O que puxou a Baixada para cima foi o número de leitos por 100 mil habitantes. A Baixada passa de 22 e o critério fica entre 3 e 5. A gente tem mais uma página aqui para mostrar para você. Agora o critério de evolução dos casos. Aqui o estado divide o número de casos dos últimos 7 dias pelos 7 dias anteriores, para ver a evolução. A Baixada tem um índice de 1,12. A fase laranja pede índice menor que 2. No caso da internação, o índice poderia atingir até 1,5. A região está com 0,96. E na variação de mortes, a taxa pode chegar a 2. E a Baixada Santista está com 0,78. Esses são os números, então, que determinaram a Baixada na fase laranja. E essa mudança de fase permite a reabertura de hotéis também. Em Santos, eles já podem funcionar, mas não para o turismo. Um dos setores que mais movimenta a economia se prepara para a retomada consciente e gradual. O turismo ainda não está liberado, mas os hotéis vão poder reabrir as portas depois de mais de 2 meses fechados. A notícia é bem-vinda. Só em Santos são 27 hotéis. O que pode funcionar no corporativo são pessoas que venham a Santos fazer trabalhos no porto, fazer um trabalho de vendas direto e precisam fazer reuniões presenciais. Eles se hospedariam no hotel e ficariam 1 dia, 2, 3. Trabalhadores que venham a trabalhar no porto e se hospedem por 30 dias, com um contrato de 30 dias. Então, o corporativo, mais ou menos, é esse segmento. Esse hotel é um dos mais antigos. Em setembro, vai completar 98 anos. Durante esses mais de 60 dias sem funcionar, apenas 6 colaboradores trabalharam. 3 na recepção e 3 na limpeza. Outros 40 torcem pela volta ao trabalho. Mas a reabertura nessa segunda etapa de retomada econômica na cidade será criteriosa. Apenas profissionais da saúde ou quem vem a Santos a trabalho vão poder ocupar os quartos. E para reabrir as portas será preciso seguir todos os protocolos nessa pandemia. Por isso, várias adaptações estão sendo feitas. Na recepção será instalado um acrílico para garantir o distanciamento entre o hóspede e o funcionário. O álcool em gel já está em locais estratégicos. O elevador será usado por uma pessoa por vez. Os quartos serão desinfectados com produtos específicos determinados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dos 120, apenas 30 serão disponibilizados e apenas uma pessoa vai poder ocupar cada um deles. Um mapa está sendo planejado para deixar os futuros hóspedes em quartos afastados um dos outros. As áreas comuns vão continuar com acesso proibido
e as refeições serão feitas no próprio quarto. A gente espera que tenha bastante hospedagem, pelo menos esses 30%. Nesse tempo que teve parado, algumas empresas ligaram para saber a partir de que data a gente começaria a funcionar. Então eu tenho fé que nós vamos trabalhar, começar pelo menos dar um início. Em instantes, as celebrações de Corpus Christi foram diferentes por causa da pandemia. O que tem dentro de um copo de ninho? Alimente a curiosidade do seu filho com o novo Ninho Forte Mais, com um mix de vitaminas, minerais e fibra, agora ainda mais nutritivo. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Carol acredita que Arthur está caidinho por Elisa. Eu não tenho nada a ver com ela é minha candidata, só isso. Daqui a pouco... Você sabe muito bem o tipo de mulher que eu gosto. Totalmente demais. JT2 de volta, trazendo agora a atualização dos casos de Covid-19 na Baixada Santista. A gente tem aqui a tela mostrando todas as 9 cidades da Baixada com casos confirmados, mortes e altas. E olha, são 13.695 casos confirmados da doença em todas as 9 cidades da Baixada. Santos é a cidade com mais casos, você acompanha aí, em 24 horas o crescimento foi de 6%, aliás, 6,6%. A região passa também das 600 mortes, são 608 no total. O lado positivo, é claro, sempre tem, é o número de altas, já passam de 8 mil. São 8.341 altas em toda a Baixada Santista da Covid-19. E hoje, feriado aqui na região, foi mais um dia de bloqueio na entrada de Santos, isso para restringir a vinda de turistas para a cidade. A ação conjunta da Guarda Municipal de Santos com a Polícia Militar e a CET começou no dia 30 de abril. Até o início da tarde, dos 1.300 veículos abordados com placas de fora da região, 310 voltaram para as cidades de origem. Se todos nós fizermos a nossa parte, ficando em casa, só saindo de casa, realmente na estrita necessidade, com certeza a gente afasta de vez essa pandemia da nossa cidade e do nosso país. O principal objetivo é esclarecer aos turistas que a cidade de Santos não tem nenhum atrativo por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Os guardas estão aqui no sentido de orientar que o momento a cidade encontra-se fechada para qualquer tipo de lazer. Ele chega achando que vai poder desfrutar aqui hoje de nossas praias, mas infelizmente, por conta da pandemia, a praia está interditada para qualquer tipo de lazer. Os motoristas com placas da região passam direto, mas precisam enfrentar o congestionamento causado por conta do bloqueio. Por isso, as opiniões se dividem. Eu sou a favor, sim, é bom, né? Porque para ter mais controle, né? Até porque lá em São Paulo o surto tá maior. Quando isso aí não adianta nada, todos os carros passam. Não adianta, isso aí o que acontece? Para aí, atrasa o trânsito e todo mundo passa. Até sou a favor, mas acho que essa fiscalização teria que ser feita um pouco mais atrás. Aqui eu acho que você complica tanto a vida do morador aqui da região, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande. Bom, vamos saber do tempo aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira? Amanhã, aqui na Baixada, tem uma massa de ar seco, segundo a previsão, que vai deixar o tempo firme, com o sol entre nuvens. De manhã pode ter até nevoeiro, mas depois vai melhorando, o sol vai chegando entre nuvens. Vai ventar moderado, a previsão é de que ao longo do dia vente, assim, não tão forte, mas não há previsão de chuva. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas, estamos vendo aí belas imagens da ponta da praia ao vivo, mas vamos saber como é que fica a temperatura em Santos. Hoje registrou aí um pico de 32, amanhã 28, com o sol entre nuvens, como eu disse, 0 de precipitação, sem previsão de chuvas. Mais uma cidade aqui, Bertioga, amanhã também 28, sol entre nuvens. Na
no sábado pode ser que chova e no domingo um pouquinho mais intenso a previsão para a cidade aqui de Bertioga. E tem aí no outro extremo da Baixada, hoje a máxima foi de 32, hoje para amanhã 28 e 18 de mínima e o sol entre nuvens. Essa é a previsão aqui para a Baixada Santista. Mas para o Vale do Ribeira, tem também a informação que essa massa de ar quente vai predominar por lá, vai trazer um dia de sol, pouca nebulosidade, menos do que aqui, faz calor na previsão, com umidade baixa. Em alguns picos de calor, vai chegar a 30% só de umidade. As temperaturas no Vale, vamos conferir? Então vamos lá. Temos aqui registro 29 para amanhã, 17 de mínima e o sol entre nuvens, como a gente falou, e 0 de precipitação. Ilha Comprida, também o sol entre nuvens, 29 de máxima, à noite já fica mais fresquinho, 17 graus, sem previsão de chuvas. E a próxima cidade é Eldorado, ali a região das cavernas do Vale do Ribeira. Hoje deu pico de 30, amanhã o pico é de 29 e a mínima de 20 graus. Sol também brilhando entre nuvens, chuva mesmo só para o sábado e para o domingo aqui na previsão do Clima Tempo do JT2. E a paróquia São João Batista em Peruíbe realizou hoje o Dia de Corpus Christi, solidário. Com as igrejas católicas fechadas para missas, os bancos da igreja foram ocupados por cestas básicas doadas pelos frequentadores. Olha só que legal. Até o final dessa manhã foram arrecadadas mais de 700 cestas que serão distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade da cidade. Entidades assistenciais como a APAI, a Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida, serão beneficiadas. E em Praia Grande, por conta da pandemia, o tradicional tapete de Corpus Christi, aquele enorme naquela avenida lá, foi adaptado para o corredor central da paróquia Santo Antônio de Pádua. Um tapete solidário foi montado. Além de cartazes, estão sendo doados alimentos por famílias para 15 capelas ligadas a essa paróquia Santo Antônio. Os nomes delas estão representados em corações que foram colocados, você viu aí, nos bancos da igreja. Os padres irão rezar por todos eles. Hoje à noite haverá uma adoração ao Santíssimo Sacramento, sem a presença de fiéis, mas com transmissão pelas redes sociais da paróquia. O JT2 vai para um intervalo rápido e a gente já volta. No combate ao novo coronavírus, Praia Grande fez sua parte e investiu em equipamentos e novos leitos de enfermaria e de UTI exclusivos para o tratamento da doença. E a sociedade e os empresários seguiram as orientações do Estado em relação ao isolamento social. Como resultado, foi possível achatar significativamente a curva de infecção e controlar a Covid-19. Agora é hora de começarmos a retomada da economia, já que os leitos apresentam índices de ocupação bem abaixo dos exigidos e os números de novos infectados, internações e óbitos estão controlados. Mas esse reinício deverá ser feito com muita responsabilidade, incluindo o poder público, os empresários e a sociedade. Todas as medidas exigidas a partir de novo decreto serão rigorosamente fiscalizadas e os infratores serão punidos, tanto nos estabelecimentos comerciais como nas ruas. É importante que a economia volte a andar, mas a vida sempre virá em primeiro lugar. Prefeitura de Praia Grande. Faça sua parte, estamos fazendo a nossa. E agora aqui no JT2 a gente vai mostrar os números do Vale do Ribeira. O primeiro critério aí do governo do estado para classificação na fase laranja para o combate à Covid-19. A ocupação de leitos está bem tranquila lá no Vale, atinge 31%, menos da metade da capacidade exigida para a fase laranja. A região também tem uma certa tranquilidade na quantidade de leitos para cada 100 mil habitantes. Chega a 9,8, passando então do número mínimo exigido. Nessa outra cartela aqui você vê que a gente vê a evolução da doença. Naquela divisão que eu te falei dos últimos 7 dias com os 7 dias anteriores, a variação de casos é de 1,75. Poderia chegar até 2. Na variação de internações, o Vale também está abaixo do mínimo exigido pelo Estado, que pode chegar até 1,5. A preocupação maior é com a variação de mortes.
Quando se divide a quantidade dos últimos 7 dias pelos 7 dias anteriores, o número de mortes lá no Vale do Ribeira ficou 2 vezes maior. Isso já colocaria a região ainda na fase vermelha, mas como todos os outros itens estão positivos, então a região conseguiu avançar. Mas os números, então, estão sendo agora observados durante as próximas 2 semanas. Reverter o embarque de cargas em cestas básicas. É um trabalho que já está ajudando moradores de uma comunidade da Ponta da Praia, em Santos. Recebem cestas básicas nesse período difícil de pandemia. E uma empresa entrou num ramo completamente diferente da sua atividade para produzir máscaras que estão sendo doadas para funcionários e profissionais de saúde. Durante um mês, todo o embarque fechado pelas unidades da CSS, Cargo Shipping Services de Santos, São Paulo e Curitiba, foi revertido numa doação. Ajuda que beneficiou a comunidade da Vila Sapo, que fica bem próxima à área portuária na Ponta da Praia. Mais de 80 famílias receberam cestas básicas, cada uma com 8 quilos de alimentos não perecíveis. Os moradores buscaram as doações do projeto chamado de Embarque do Bem na Associação Habitacional da Comunidade. Os diretores da CSS, junto com seus colaboradores, clientes e agentes de carga fora do país, resolveram contribuir um pouco com o que é a ação do Embarque do Bem. Todo fechamento de embarque de cargas seria revertido o seu peso de embarque em cestas básicas. Em meio a essa pandemia, todos estão trabalhando de home office, né? E aí veio aquela ideia. Se nós estamos de home office, imagina pessoas que estão perdendo emprego. Se todas as empresas tivessem essa consciência e abraçassem essa causa, um pouco de tudo já seria amenizado, né? O Grupo Memorial, responsável pelo maior cemitério vertical do mundo, que fica em Santos, está produzindo máscaras a laser, modelo Face Shields. A empresa decidiu criar o equipamento de proteção individual depois de ter dificuldade para encontrá-lo no mercado. Mais de 1.500 máscaras já foram confeccionadas. Além de ajudar na proteção dos funcionários e colaboradores, elas também são doadas a entidades e hospitais da região. A Secretaria de Saúde de Praia Grande recebeu 500. A preocupação inicial não era só nos proteger, era também proteger a população, poder ajudar de alguma forma algumas entidades. A ideia era que fosse um material adequado, que pudesse ser utilizado mais de uma vez, que não machucasse, que fosse confortável. Então eu consigo ter uma linha de produção que ela gira em torno de 70 a 80 máscaras diariamente. Porque é um trabalho muito minucioso, muito detalhado, da higienização inclusive das máscaras e tudo mais. E conforme nós vamos fazendo essa linha de demanda, a gente vai entregando para algumas associações, para algumas entidades. E a gente vai encerrando o JT2 de hoje com aquela notícia que a gente gosta de dar em toda edição. A de pessoas que vencem a Covid-19. Olha só, a dona Miriene estava internada no Hospital dos Estivadores desde 25 de maio. Ficou em estado grave na unidade de terapia intensiva, mas com muita força, depois de 18 dias de internação, ela está voltando para casa no bairro do Marapé. Parabéns, então, para a dona Miriene e para os 8 médicos intensivistas, junto com a equipe de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, que cuidaram muito bem da dona Miriene. Nosso muito obrigado também a toda essa equipe médica. Por hoje é só, eu volto amanhã no JT1. Uma ótima noite para você.